Muitas vezes na nossa vida, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu creio que, ainda que hoje mais maduros, alguma vez talvez já tenhamos pensado da seguinte maneira: Deus é muito exigente. E muitas coisas, preste atenção no que eu vou dizer para você. A maioria das coisas que Deus nos ensina e que Deus nos pede, não tem a ver com Ele, tem a ver com você e eu. Amém? As coisas que Deus pede, quando nós não temos maturidade, e eu creio que todos nós passamos por esse momento, talvez hoje você esteja nesse momento na mente perguntando: parece que Deus tem problema de ego. Deus quer que a gente o adore. Deus quer que a gente tenha Ele em primeiro lugar. Deus quer que Ele seja o único. E o grande problema de entendermos isso é porque nós nos colocamos no lugar de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: você não é Deus para conseguir entender a mente de Deus. Então, todas as vezes que você tenta se colocar no lugar de Deus, por mais que você se esforce, você é um ser humano que tenta entender a mente de Deus. E a Bíblia nos ensina: quem é que conheceu a mente do Senhor para poder ensiná-lo? Ninguém conhece a mente de Deus. A palavra nos diz que nós recebemos a mente de Cristo através do Espírito Santo que em nós habita. E é o Espírito Santo que sonda as profundezas do coração de Deus e traz para nós as verdades que para nós estavam em ocultas, mas agora reveladas pelo Espírito Santo na nossa vida. Amém? Mas também aprendemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Só que boa, perfeita e agradável para quem está alinhado com Ele é uma coisa. Boa, perfeita e agradável para uma mente que não está alinhada com Ele, não entende nada do que Ele está pedindo. E muitas vezes Deus fala muitas coisas para nós. E quem é que já não ouviu alguém dizendo assim: eu acho que isso não tem nada a ver. Deus deu liberdade de cada um fazer o que quiser e eu tenho meu direito de fazer o que eu quiser. Quem já ouviu isso? Você talvez já disse isso também. Por um lado é uma verdade. Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Diga assim: eu tenho o direito dado por Deus de escolher fazer o que eu quiser. Amém? Você tem o direito de obedecê-lo ou não. Mas entender o que é obediência a Deus é muito importante. E entender por que Deus nos diz algumas coisas é imprescindível. Por quê? Se nós não entendermos bem o que é que Deus está nos passando, dos valores e dos princípios dele, nós vamos ter uma mente meio esquisita a respeito de Deus. Entendendo que Deus se parece conosco, seres humanos, que queremos que as pessoas façam do jeito que a gente quer para que elas tenham benefícios dados por nós. E essa não é uma verdade que Deus deixou para nós. A verdade é que o que Deus está passando para nós são princípios para uma vida feliz, para uma vida de uma pessoa que quer ser realmente bem-aventurada. O caso de Josué ele nos mostra realmente isso. Ele recebeu uma responsabilidade muito grande. Eu creio que a maioria de vocês aqui já conhece um pouco da história de Josué. Mas ele recebeu uma responsabilidade muito grande de assumir o lugar, o posto de Moisés, um grande líder, um dos maiores, se não o maior líder do Antigo Testamento, como nós ministramos alguns dias atrás, 2 semanas atrás, um homem que começa uma caminhada tão trôpega, conhecendo Deus de informações, até que se encontra com Deus na sarça, e não é ele que encontra Deus, é Deus que o encontra e se manifesta a ele, e o convida a viver as coisas sobrenaturais. E ele, como canal de Deus, é usado poderosamente para tirar o povo de Israel do Egito, até levá-lo a uma terra que mana leite e mel, segundo a promessa de Deus. Só que nós sabemos que Moisés não entra nessa terra, devido ao posicionamento que ele teve diante da palavra de Deus. Quando Deus disse para ele falar com a rocha, e o pior que ele não somente não falou com a rocha, mas ele e Arão disseram: nós tiraremos a água da rocha para vocês. E Deus disse que naquele momento eles não santificaram a Deus no meio do povo.
e eles iriam colher coisas ruins. E a pior coisa que eles iriam colher naquele momento é que eles não iriam desfrutar da promessa de Deus. Moisés veria com seus olhos, mas ele não entraria na terra prometida. Veja só como é interessante. Deus não prometeu que Moisés pegaria o povo e levaria até a terra prometida? Sim ou não? Prometeu. Quem foi que mexeu no plano? Foi o posicionamento de Moisés. Muitas coisas que Deus diz que nós vamos alcançar é se nós obedecermos. Porque o povo entrou na terra, mas não o mesmo povo que saiu da terra do Egito. Um novo povo nasceu no deserto, e esse povo, debaixo da liderança de Josué, de Calebe, os dois únicos que vieram da terra, viram a terra, santificaram o Senhor e acreditaram na promessa, tiveram fé no caráter de Deus, esses desfrutaram das promessas de Deus. Veja como é importante ter fé. Amém? Fé, a Bíblia nos ensina em Hebreus que é importante nós termos fé, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe. Você já viu Deus? Não, então você crê. E essa fé nasce da ação do Espírito Santo na sua vida, e é necessário que você creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam por essa mesma fé. E Ele vai ensinar para nós, então, depois de eu ter dado todas as informações para vocês, Ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes através da vida de Josué. As promessas de Deus são liberadas sobre nós, mas de nós desfrutarmos dela é o nosso posicionamento. Amém? E aí nós vamos perceber que Deus, o maior desejo dele é abençoar você. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, se você pode dizer para ela aí, diga, o maior desejo de Deus é te abençoar, mas tem uma condição: obediência. Amém? Obediência. Deuteronômio capítulo 28, você pode dizer, eis que vos proponho a bênção e a maldição. Se vocês ouvirem a minha voz e cumprir os mandamentos, você está ouvindo a voz? Você está ouvindo a pregação aqui? Isso não significa que você é abençoado. Quando você cumpre aquilo que você ouviu, é que você muda a sua história. E esse é o grande problema. Muita gente dentro da igreja ouve, mas não coloca em prática. Quando ouvimos e colocamos em prática, é que atraímos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém? E Deus vai ensinar para Josué algumas coisas que são coisas importantes para mim e para você nos dias de hoje. Amém? Ontem eu estava com a minha esposa, a gente estava andando, foi resolver algumas coisas na rua, e à noite a gente estava voltando para casa. A gente passou lá em Guarulhos, tem uma parte que tem barzinhos, tem um parque e tudo mais, assim, ó, apinhado de gente, né? O pessoal do interior diz apinhado de gente. Aquela multidão de pessoas. Aí não tem máscara, sem proteção, todos se reunindo e vivendo normalmente. Alguns com muito medo, talvez olhem e digam, poxa, olha só essas pessoas que não estão se preocupando nem com elas, mas essas pessoas têm outras pessoas. E essas outras pessoas podem ser afetadas. Sim ou não? A gente vai vendo as preocupações, o que vão tomando a nossa vida. Às vezes nós vamos, por exemplo, no final da tarde, a gente vai lá e liga a televisão. Poucas vezes eu acompanho, mas algumas vezes acompanho. E aí você liga lá a televisão, as notícias são alarmantes, sim ou não? Lugares que fecharam, aí abriram e depois agora diminuíram de novo. Outros lugares que não se preocupam, outros que se preocupam mais. E a gente fica no meio desse ping-pong, muitas vezes sem saber como lidar com essa situação. Porque saber como lidar, você sabe como resolver isso. E alguém sabe como resolver isso? Ninguém sabe como resolver isso. E aquelas informações vão entrando dentro do nosso coração que a gente não sabe. Qual é a verdade? Qual o teor dessa verdade do que está acontecendo? As informações que nós recebemos através da mídia, elas impactam a gente, sim ou não?
Às vezes, quando nós estamos, por exemplo, até mesmo no Face, também é bombardeado de informações, é bombardeado de coisas verídicas, outras não, outras são opiniões. Às vezes, pessoas dando notícias dos acontecimentos das igrejas, dos acontecimentos de pastores. Ontem mesmo eu estava vendo um post de uma pessoa que tem como amigo no Face, que aceitei, e aí no meio dos bate-papos deles lá, eu preferi não comentar. Tem coisa que eu prefiro não comentar, senão a gente perde muitos amigos, né? Mas também amigo não leva a gente para o céu, né? Mas às vezes pessoas, por causa das notícias que ouvem a respeito de pastores, às vezes de liderança, às vezes pessoas que vão e dizem assim, olha, por isso que eu não vou mais para a igreja. Irmão, você não vai para a igreja, não é por causa da decepção com as pessoas, é pela decepção com você mesmo. Esse negócio de colocar nas costas das pessoas que caem a responsabilidade da sua adoração e de você servir a Deus, te torna uma pessoa que não assume o seu posicionamento e gosta de sentar e apontar o dedo para os outros. Eu estava indo para uma reunião e tinha alguns pastores dentro do carro, a gente conversando, aí me perguntaram, ô apóstolo, o que o senhor acha de todos esses acontecimentos que estão aí na mídia, né? Esses assuntos de pastores e pastoras que caíram, que cometiam atrocidades e tudo mais. Aí eu disse, eu não sou ninguém para julgar eles, eu só sou uma pessoa que entende da seguinte maneira, piorou para mim. Por quê? Porque agora é a minha responsabilidade, agora é maior a responsabilidade que eu tenho. Por quê? Porque quando você diz sobre ser pastor, sobre ser líder, sobre você ser um cristão, automaticamente a imagem que vem é a imagem de quem? Quem está na mídia. Aí muitas vezes as pessoas começam a dizer, por isso que eu não vou na igreja. Você está dizendo que todo pastor não presta. Sabe o que essa pessoa está dizendo, pastor Vitor? Que o senhor não presta, que eu não presto. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que não tem ninguém que preste. E aí quando a gente diz que nós falamos, né? Nós estamos fazendo a coisa certa. A pessoa diz, não acredito. E aí ela vai cobrar mais ainda de você, para que você dê o valor que você disse que você dá. Está entendendo a responsabilidade? Apóstolo, o que tem tudo isso a ver com a ministração? Tudo. Porque todas essas coisas influenciam a nossa vida. As notícias que nós vemos, o cenário que nós vivemos, as amizades que nós temos, os papos que nós ouvimos, as conversas de escola, que não está tendo, né, no momento, mas as conversas de Face, os posts, as imagens, a TV, tudo isso, quer queira, quer não, acaba mexendo dentro de você. Amém? E tem uma coisa que é um dos grandes inimigos nossos. É aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem. E o que nós ouvimos, o que os nossos olhos veem, alimentam o nosso interior, sim ou não? Você só ouve coisas negativas. Dentro de você, como que você fica? Negativo. Se você se alimenta, lê, vê, assiste, ouve coisas que só te colocam para baixo, você se torna uma pessoa o quê? Depressiva também. Quem está entendendo? Então Deus está ensinando algo para Josué que é importante para mim e para você. Cuidado. Porque talvez você esteja pensando que Deus é o seu inimigo e Ele é o teu maior amigo. Porque às vezes Deus está dizendo coisas para nós que parece que a gente está fazendo igualzinho aos nossos filhos. Meu pai não entende nada. Ele é velho. Ele não entende as coisas que eu estou vivendo. Nós estamos em outra época. Quem é pai aí? Já ouviu isso do filho? Você não tem mais nada. Nós estamos em outro tempo, pai. Agora a coisa é diferente. Quem já conversou com jovens, não é assim que eles dizem? Agora estamos numa outra pegada. Agora é outra vibe. E às vezes nós estamos dizendo isso para Deus. Que a vibe de Deus é uma vibe diferente nossa. E por nós queremos algumas coisas contrárias àquilo que Deus disse, não? Aí nós pensamos o quê? Que Deus é contrário à nossa vontade. Deus, Ele não quer ver a gente feliz. Deus, Ele quer fazer da gente um monte de carola travado dentro da igreja e somente olhando para a palavra dEle. Aí sim Ele vai ficar felizinho e aí você vai agradar Ele,
E aí ele vai te dar coisas. E isso não tem nada a ver com Deus. É um pensamento humano, não tem nada a ver com Deus. Primeiro, você não ganha nada de Deus porque você merece. É a graça de Deus. Apóstolo, mas eu sou falho. E Deus não sabe disso também? Não é quando você acerta que você ganha alguma coisa. E nem quando você erra que você perde. Quando você acerta, você erra. Muitas vezes, quando você acerta, você agrada a Deus. Quando você erra, você desagrada a Deus. Isso não significa que ele fica com ódio de você e não te dá as coisas. Porque não é o teu posicionamento que faz ele te dar as coisas. É o amor dele que te dá as coisas. É a graça dele que te dá as coisas. Mas se nós entendemos que queremos viver uma vida para agradar a Deus, então vamos fazer aquilo que o agrada. Amém? Mas tem muitas coisas que Deus está dizendo que, embora o agrade, são coisas que vão fazer você ser mais do que vencedor na tua vida, no teu dia a dia. Afinal de contas, você é resultado das tuas decisões. Você é resultado daquilo que você se alimenta. Amém? Sim ou não? E aí Deus chama Josué, sabendo da grande responsabilidade que ele recebeu. Deus o chama e vem cá, Josué, eu preciso te dar uma direção, um norte para a sua liderança. E eu creio que você já tem acompanhado as ministrações que nós temos pregado, homens que influenciaram a sua época, grandes líderes, homens e mulheres, pessoas que marcaram a sua época, e nós entendemos que todos nós somos líderes. Amém? Quem é líder, levanta a mão para me ajudar a pregar. Tem alguns aí. Quem é líder, não acredita que é líder, levanta a mão. Se é líder, líder da sua vida, começa pela sua vida. Porque as suas escolhas podem mudar a sua vida e podem mudar a vida das pessoas que estão ao seu lado. Amém? Já prestou atenção? Quando a pessoa decide entrar nas drogas, ela entra sozinha? Não. Ela entra achando que está sozinha. Quando vai ver, ela carrega a família inteira. O alcoólatra, né, o alcoolismo dentro de casa, quando entra por uma pessoa, ela é uma porta. Mas na verdade ela arrasta toda a família. É o filho sendo envergonhado, é a filha sendo envergonhada, é a mulher sendo envergonhada, é a mulher não se sentindo honrada pelo marido e vice-versa, porque às vezes também acontece outro caso, ou às vezes os filhos que não honram seus pais, os pais se sentem envergonhados da situação que o filho está trazendo. Para você ver que quando nós não lideramos a nós mesmos, acabamos trazendo problemas para toda a família. Quem está entendendo? Então é importante você entender a palavra de Deus primeiro como indivíduo, porque quando você conseguir trazer ela como indivíduo, você vai transformar o ambiente que está à sua volta. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos aqui? Capítulo 1 de Josué, diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou Deus eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Para aqui só um pouquinho, para você entender outra parte. Até aqui Deus está relembrando a Josué as promessas que ele havia feito a Moisés. Está dizendo para Josué: Josué, agora você vai assumir uma responsabilidade muito grande, porque você fará com que esse povo, você vai ser o guia deste povo, no lugar de Moisés, você vai levá-los até a terra que eu prometi. Amém? E disse para Josué: Josué, essa responsabilidade que eu te dou, não tenha medo. Por quê? Assim como você viu que eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei contigo. Olha a importância de conhecer com quem você anda. Josué sabia da história de Moisés, mas porque alguém lhe falou?
Não, ele compartilhou da história. Ele fez parte da história de Moisés. Ele viu cada passo do seu líder. Ele viu o seu líder cometer, fazer coisas de cabeça quente. Ele viu o seu líder enviar pessoas para ir numa terra e viu as pessoas como que voltaram. Ele viu como é que o povo se portava com a liderança de Moisés. Agora ele entende, se coloque no lugar de Josué, ele recebendo essa grande responsabilidade. Veja a importância. Talvez as pessoas desprezem, mas nós entendemos aqui o que é discipulado segundo Josué. O discipulado é andar junto com o seu líder, ver a história dele e ser inteligente para extrair da vida dele coisas boas para você. Tem coisas que talvez você olhe e não aplique na sua liderança, mas você, como uma pessoa inteligente que você é, você andando do lado do seu líder, você vai ver coisas boas e coisas ruins. As boas você vai aplicar e as ruins você descarta, sim ou não? Josué, ele fez isso. E é interessante que ele não está fazendo na intenção de ser líder. Ele está fazendo na intenção de aprendizado e de apoio a Moisés. A liderança, esse transportar da liderança de Moisés para Josué foi uma atitude de Deus para com o seu servo. Nós vemos que antes Deus fala com Moisés, estende as tuas mãos sobre a vida de Josué e coloca-o em teu lugar, porque eu serei com ele. Olha que interessante. Às vezes as pessoas desprezam de andar do lado dos seus líderes e de aprenderem. Se você não andar do lado de um líder, você vai sofrer muito sozinho. Pode ser até que você alcance algumas coisas, mas você vai sofrer muito mais. Você vai ter que sofrer apanhando. E é melhor aprender com os erros e com os acertos de outras pessoas do que você ter que errar para aprender, sim ou não? Inteligente é assim, é aquele que vê os erros e o acerto das pessoas e aplica na sua vida dentro da probabilidade, né? Porque nem sempre tudo aquilo que aconteceu com um vai acontecer com o outro. Mas é muito bom para dar base para a liderança as pessoas que nos influenciam. Cite aí para você mesmo 3 pessoas que influenciam a sua vida. Pense aí comigo. Você que está na sua casa, se tiver papel, se você tiver papel aqui hoje, escreve aí 3 pessoas que influenciam a sua vida. Repita assim comigo: 3 pessoas que influenciam a minha vida. Pense aí. Pensou? Anotou aí? Talvez você diga: ninguém influencia a minha vida. Você não acompanha nenhum líder? Você não estuda a vida de nenhum líder? Quem você quer ser? Você precisa de referenciais. E nós, como cristãos, acompanhamos a Bíblia como muitos referenciais. Mas às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que podem ser referenciais para nós. Livros que você lê, a palavra de Deus e as histórias que estão escritas nela. Josué tinha um referencial. Quem era o referencial de Josué? Moisés. Quem é o seu referencial hoje? Quem você gostaria de falar assim: ó, eu vou imitar essa pessoa aqui. Essa pessoa, eu vou imitar esse aqui. Às vezes nós olhamos na palavra de Deus e vemos Paulo por várias vezes dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem é imitador de Cristo aqui? Tem imitador de Cristo? O que o imitador de Cristo faz? Ele faz tudo aquilo que Jesus faz. Não é um desafio para a gente? Dizer: eu ando com Jesus e copio Jesus no meu dia a dia. Só que às vezes, como Paulo disse, sede meus imitadores, às vezes nós, como seres humanos, ao olharmos para Cristo, vemos que o padrão é muito alto, sim ou não? E aí nós baixamos o padrão, e aí nós olhamos para Paulo. Só que aí quando olhamos para Paulo, Paulo é um grande referencial para seguir? Sim ou não? É um grande referencial. Só que se nós não conseguimos olhar para um ser humano falho e pagar o preço, ter ele como referencial, como é que nós podemos olhar para Cristo? Isso é discipulado.
você olhar alguém que paga um preço por aquilo que Deus os chamou. Não estou falando preço de salvação, porque o preço de salvação já foi pago lá na cruz, amém? Porque é doideira pensar nesse negócio que o preço já foi pago e não precisa se fazer mais nada. O preço foi pago para a sua salvação. Agora existe um preço a ser pago para você ser santo. A santificação é um processo. Então não adianta jogar nas costas de Cristo, porque a parte que precisava ser feita, Deus já fez por você, de te salvar. Algo que você não tem condições, mas agora nem por isso você pode viver a vida do jeito que você quiser. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a importância de um referencial, nós vemos aqui. Quais são os seus referenciais? Só que agora, Deus vai dar uma direção para Josué, que é importante para mim e para você. Já que estamos falando de referenciais, Josué, para mim, é um referencial de grande líder também. Amém? Porque nós vemos que Josué, ele é o estrategista. Ele é aquele que é o guerreiro. Nós vemos na palavra que uma vez só, a gente não vai ter tempo de falar tudo que aconteceu na vida de Josué, mas uma vez só ele perdeu uma batalha. Foi quando o posicionamento que ele tinha com o povo que estava debaixo da autoridade dele não era fácil não. Porque, pensa comigo, como líder, eu vou falar, mas talvez você como pai, como mãe, talvez você como esposo, como esposa, ou lá no seu trabalho, na sua faculdade, é complicado. O posicionamento de uma pessoa pode afetar você, sim ou não? Minha esposa estava fazendo a faculdade, teve uma matéria, né, irmão? Num semestre em que tinha um grupo que já tinha sido formado durante esse tempo todo. Uma pessoa passando por problemas em sua casa, prejudicou umas 12 pessoas, umas 12 pessoas, 10 pessoas, prejudicou 10 pessoas. Ela mesma não foi prejudicada, mas ela prejudicou 10 pessoas para pegar o CRP. Uma pessoa, quem já fez trabalho na escola assim? Já passou por isso? Um carrega nas costas os 10, ou uns 8. Fica 2, 3 só que faz, o resto só vem, sugando. E isso traz problema. Quando aconteceu isso com Acã, Josué foi lá orar e falar com Deus. Falar, Deus, o Senhor é fiel. Preste atenção nisso. Josué recebeu uma palavra de Deus dizendo: o que você fizer, eu serei contigo. Eu vou te abençoar. E ele foi lá para uma guerra e perdeu. Tem alguma coisa errada. Deus não cumpriu a promessa dele. Está dando para você entender? Josué, ele tem a coragem de ir até Deus e falar assim: Deus, o que está rolando? O que eu fiz de errado? E ele de joelho falando com Deus, Deus fala: levanta. Porque não foi você. Israel todo pecou. Uma pessoa contaminou todo o lugar. Como assim, Deus? Tem coisa maldita no meio do povo. Meu Deus. Vamos levantar aqui quem que é. Quem era? Acã. Você imaginou só, nós estamos aqui na igreja, aí de repente eu falo assim: Deus, a coisa não está indo certo. Aí Deus fala assim: tem maldição no meio de vocês. Aí se fala, aí, no caso de Moisés, Moisés orava: Senhor, compadece, tem misericórdia e tal. Quando Deus falou com Josué, Josué falou assim: eu vou levantar, quem é? Aí ele junta o povo, levanta. E descobre que Acã, que pegou de objetos que tinham sido ditos por Deus que eram amaldiçoados, escondeu. E isso trouxe problema para todos. Sabe o que Josué fez com a família dele? Foi lá e fez ele devolver a capa, perdoou ele e falou assim: eu amo você, Acã, e toda a sua família. Foi assim?
Não. Ele disse: eu vou cumprir a palavra. Eu vou matar vocês. Eu não vou deixar de viver as promessas de Deus por causa de gente que não quer ter relacionamento com Deus. Por gente que quer ser infiel. Já pensou você ter a coragem de exterminar a vida de pessoas que estão trazendo problema para toda a congregação? Quem está entendendo? Você chegar para uma pessoa e falar assim: eu te excluo, eu tiro a sua liderança, eu sumo com você, eu te convido a sumir da minha frente. É forte ou não é forte? Por causa do problema que você está trazendo, você está impedindo Deus de agir na nossa vida. Você está impedindo Deus de agir na congregação. Infelizmente, às vezes dentro de casa é a mesma coisa. Às vezes, por falta de posicionamento de outros, toda uma família sofre. Quem está entendendo? Às vezes um altar não vai para frente, às vezes uma igreja não vai para frente por causa de um acã no meio. Alguém que não quer compromisso com Deus. Eu já digo de antemão, não tenho coragem. Mas eu sei que Deus faz. Porque ninguém pode impedir o agir e a obra de Deus. Amém? Já percebeu como muitas vezes nós abraçamos os problemas dos outros, já não bastasse os nossos? Apóstolo, a gente tem que abandonar os outros? Não, mas tem gente que vai para o buraco e arrasta a gente junto. Tem gente que está passando por um problema e precisa de ajuda. E tem gente que a pessoa mesma é o próprio buraco. Aonde você vai, ela vai arrastar você para dentro. Quando Deus disse para Josué: Josué, há pecado no meio do povo, Josué resolveu o problema. Foi a única vez que ele perdeu. Sabe por que muitas vezes nós perdemos? Porque nós aturamos pessoas, nos aliançamos com pessoas que não têm aliança com Deus. Sim ou não? Veja como é importante entender isso. Quando um casal está junto, mas não está unido com Deus, o que um passa pela luta, o outro passa de boa. Aí você entende o que são os dois uma só carne. Porque os dois vão sofrer juntos. Por isso que se alinhados juntos vão sofrer muito menos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Apóstolo, ensina, é aulinha para nós. É pregação da palavra de Deus para nós. Precisamos vigiar quem nós somos. Amém? Diga assim: quem sou eu no meio do povo? Quem sou eu na minha casa? Ponto. Palavra ministrada. Continuamos. Diz o seguinte, versículo 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ponto. Ser forte e destemido, corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, ser de fato forte, firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Ponto. Primeira coisa, seja forte. É porque você vai ter que enfrentar o quê? Batalhas grandes. Tem gente que pensa que as coisas são conquistadas de boa. Todas as coisas são conquistadas com esforço. Por mais que Deus liberou sobre a tua vida, não adianta ficar orando. Você precisa ter posicionamento com aquilo que Deus mandou você fazer. Apóstolo, mas é uma luta. Quem disse para você que iria ser fácil? Apóstolo, mas por que está tão difícil? Porque muitas vezes você mesmo fez a coisa ser difícil e eu vou mostrar o porquê. Ser forte e corajoso é porque vai ter coisas que você vai ter que dominar. Os teus sentimentos,
Você vai ter que dominar os seus ímpetos. Vai ter coisas que você vai ver na sua frente que você vai falar assim: meu Deus do céu, cansei. Mas Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Diga assim: ser forte e corajoso. Sabe aquele negócio que você chega assim na academia, você vê aqueles pesão enorme, aí a pessoa olha e fala assim: será que vai levantar? Vamos ver se a pessoa é forte para levantar isso. Aí fica o pessoal só olhando assim, né? Uma vez quando eu estava fazendo academia, estava lá um rapaz no aparelho e eu estava esperando a minha vez. E a coragem? Aí eu, bem descolado, disse: ô irmão, desculpa a vergonha aí, mas eu vou ter que tirar uns pesos. Porque não adianta eu querer levantar o peso que eu não consigo. É melhor, eu vou passar menos vergonha fazendo aquilo que eu tenho força para fazer do que aquilo que eu não tenho força. Então é melhor, vai ser mais honroso eu tirar o peso e fazer o exercício do que passar a vergonha de vai ficar chato. Mas olhando o peso que ele levantou, parece que era fácil, mas para maturidade dele, o exercício que ele já estava fazendo, para o tempo que ele já tinha fazendo, ele já estava forte para aquilo. E olhando para ele fazendo, parecia que era tão simples, sim ou não? Mas na hora de executar, você vê a força que ele fazia. Não existe exercício que você não exerça força. Se não exerce força, é porque não está acontecendo nada. Esses dias postaram uma foto, eu dou risada com esse negócio, o rapaz, ele ficava vendo as cenas das pessoas na academia, e aí tinha uma senhora que sentou na cadeira extensora e dormiu. Sabe aquela pessoa que vai para a academia e diz assim: fui para a academia, mas ela entrou, tomou água, deu uma pedaladinha, cumprimentou o pessoal, ela foi na academia, mas ela fez o exercício? Mas por quê? Ai, dá uma preguiça porque exige muita força. Ué, mas não existe força e dedicação de todos? Sim ou não? É assim que as pessoas olham umas para as outras, vê o sucesso das outras, mas se esquece do preço que ela pagou. Pensa que é fácil que as coisas vêm. Às vezes as pessoas veem uma pessoa com 40 anos de idade, com 30 e poucos anos, às vezes conseguiu comprar a sua casa, está com o seu carro, está com tudo quitado, mas se esquece de todo o tempo que a pessoa passou para chegar naquilo. Às vezes as pessoas olham para a gente, não valorizam quem nós somos, mas crescem os olhos naquilo que nós conquistamos. Ninguém valoriza o esforço, as pessoas só aplaudem os resultados. Mas nós sabemos o esforço que a gente teve para ter o que a gente tem, sim ou não? Você acha que vem fácil? Aí tem um monte de gente que fica fazendo o que quer da vida e olhando para a vida de pessoas que conquistaram alguma coisa, seja ela em qualquer área que for, e fica dizendo: mas eu não consigo. Aquela pessoa ele teve força, aquela pessoa ele teve ajuda. Irmão, para com isso. Você que não faz nada pela tua vida e fica olhando a vida dos outros. Olha para a sua vida e começa a dizer, porque tem muita gente que não teve ajuda de outras pessoas como você está pensando e alcançou esses lugares que você está invejando, mas você não quer pagar o preço que essas pessoas pagam. Todo mundo quer ser milionário, sim ou não? Quem quer ser milionário aí? Ninguém. Sei que tinha mais gente que quer ser milionário. Mas as pessoas pensam em ser milionário para quê? Para poder ter boas coisas e fazer e acontecer, ter muito dinheiro. Mas já viu como é a vida do milionário? Você acha que milionário fica assistindo Polishop? Você acha que milionário fica assistindo série de Netflix todos os dias? Sim ou não? Não. Senão ele vai se tornar uma pessoa pobrérrima. Por quê? Porque ele precisa administrar o milhão que ele tem. Está dando para entender? Tudo existe força e dedicação na sua vida e você sempre vai enfrentar desafios. Já pensou em trocar de profissão porque a tua profissão é muito pesada? Já? Alguém já pensou? Trocou? Aí viu que na outra tem os seus desafios. Acho que quem tem desafio é quem tem pet shop. Porque cuida de bichinho. Mas o bichinho também tem dono. O bichinho também dá trabalho, o bichinho morde. Não dá trabalho? Ah, não, por isso que agora eu vou trabalhar como
Psicólogo. Ixi, dá trabalho também. Ah, eu vou trabalhar na feira. Dá trabalho também. O que não dá trabalho, não exige esforço nessa vida? Somente quando você consegue comprar uma campa sei lá, tem 3 por 2, deita lá e nunca mais levanta. Aí você não vai ter mais trabalho nenhum. De resto, tudo dá trabalho na sua vida, sim ou não? Então, se esforça, tenha bom ânimo para você conquistar aquilo que você quer. Esses dias eu ouvi de um rapaz dizendo, cada um tem a barriga que merece. Eita Deus, é forte. Diga assim, cada um tem a barriga que merece. Olha para a sua. Está do jeito que você quer? Shape, está do jeito que você quer? Tá ou não está? Ah, não está. Está do jeito que você quer. Se você quiser mudar ele, você precisa mudar os seus hábitos. Mas aí o pessoal chega com aquele pão doce, logo cedo, pão quentinho. Aí você fala, Jesus, mas tem que estar decidido. Josué não ia ser fácil para ele. Ele ia ter que vencer os desafios que os olhos dele ia ver. Mas ele tinha que vencer o medo, ele tinha que vencer aquilo que os olhos dele iria ver. A mesma coisa para mim e para você. Nós precisamos vencer os nossos medos, nós precisamos vencer aquilo que os nossos olhos veem, precisamos vencer aquilo que os nossos ouvidos ouvem, porque nem sempre teremos pessoas aplaudindo e apoiando aquilo que a gente quer fazer. Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Amém? Aí Deus disse para ele, ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Qual é o segredo que Deus ensinou para Josué ser mais do que vencedor em todas as suas empreitadas? Está claro aqui para a gente. Meditar na lei do Senhor. Obedecer a palavra de Deus. A nossa desobediência é o primeiro ponto que nos leva ao fracasso. Não existe sucesso sem a presença de Deus para um verdadeiro cristão. Sim ou não? Porque quando o Satanás foi oferecer para Jesus sucesso, bens e riquezas, ele ofereceu alguma coisa de Deus? Não. Todas essas coisas que ele oferecia, Deus não estava nelas. E aí Jesus disse, eu não quero essas coisas. Eu quero só o que vem de Deus. Então Satanás ele pode muito bem oferecer coisas que você quer, nem sempre as coisas que Satanás oferece, nunca Deus está, né? Mas as coisas que Deus poderia te dar, Deus pode te dar e ele está junto. Mas o que Satanás te der é sem Deus. Se nós estamos procurando somente aquilo que Satanás pode oferecer, poder, riqueza, o Deus desse mundo, o que a gente está fazendo dentro da igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque Satanás ele quer desviar o seu foco, desviar você das promessas e daquilo que Deus tem para a tua vida. Só que o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você vai ter ofertas, você vai ter coisas que vão influenciar você, além daquilo que você vê, além daquilo que você ouve, você vai ter que lidar com situações difíceis. Você precisa ser forte em relação a elas, você precisa vencer elas, e eu vou te dar a direção para vencê-las. A minha lei. Pratique a palavra de Deus. É segredo de sucesso. Todas as coisas que colhi e colho de ruim na minha vida é porque não cumpri a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você pedir para mim orar, não adianta você ir atrás de profeta, não adianta você ir atrás de nada, querido. Se você não se posiciona com a palavra de Deus, a oração perde o seu efeito.
Como é que eu posso orar para a pessoa ser abençoada se ela não está alinhada ao propósito de Deus? Deus vai abençoá-la? Eu posso até orar, mas a minha oração não vai ter efeito. Porque o que traz efeito é o posicionamento da pessoa. Veja como muitas vezes as pessoas estão pulando de igreja em igreja, indo de profeta em profeta, e nunca mudam a sua vida. O problema está na palavra de Deus, o problema está na igreja, o problema está na pessoa. Ela precisa mudar. Casa 10 vezes e está encontrando problema nos outros. Na hora de rever, sim ou não? Sim ou não? Continua a palavra. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Por que que a palavra tem que estar sempre nos lábios? Porque a boca fala do que está cheio o seu. Quem fala muito da palavra, o que está cheio o seu coração? E quem fala muito palavrão, o que está cheio o seu coração? Ah, não, só coisa ruim. Quem só libera maldição, o que tem dentro do seu coração? Essas coisas maldizentes. Quem não libera amor dentro do seu coração tem o quê? Ódio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas como que a gente enche o coração? Vamos comigo. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite. Por quê? Porque é o que está ocupando a sua mente, que está enchendo o seu coração, e é o que você está falando. Diga assim: aquilo que ocupa a mente, enche o meu coração, transborda na minha boca. Aquilo que enche a minha mente, estão fracos, né? Aquilo que enche minha mente, o coração, transborda nos meus lábios. Então, como Josué ia ver um monte de coisa e ouvir um monte de coisa, ele precisava ler a palavra, meditar na palavra e falar dela dia e noite. Olha só. Para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Olha só como é interessante. Eu leio, entendo, guardo, professo e ajo. Quem crê na palavra de Deus, ela está dentro do coração? Amém. Nela eu medito. Automaticamente, o que eu vou fazer no meu dia a dia? A pratico. Se ela não está na minha mente, não está no meu coração, ela vai estar na minha prática? Por isso que você nunca vai mudar o exterior se você não mudar dentro de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que você tem meditado? Ah, apóstolo, eu estou vendo. Não sou contra você assistir, assista. Mas sabe que você vive acima disso? Mas você vai assistir jornais, você vai assistir filmes, você vai assistir um monte de coisa, ok? Tem problema. Mas só o que é que edifica o seu coração? Tem gente que consegue assistir séries de Netflix, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. Quem é você, irmão? Que cristão é você? Do que você se alimenta? A palavra de Deus não é prazer para você. Nós nos alimentamos daquilo que dá prazer. E se nós alimentamos a carne, nós temos prazer aonde? Na carne. Se nós alimentamos o Espírito, temos prazer aonde? No Espírito. E a Bíblia nos diz que aquele que anda na carne não pode agradar a somente quem anda em Espírito. Está dando para entender? Ele diz, vou ler de novo. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, qual é o modo? Pensando, falando e agindo. Diga assim, pensando, falando e agindo. Mais uma vez, pensando, falando, mais uma vez. Mais uma vez. Aí você começa a transformar. Desta maneira, Deus disse para ele: serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom
êxito. Pensando, falando e agindo. Pensando, falando e agindo. Sabe quem foi que disse isso lá em Romanos? Paulo. Romanos, capítulo 12. Ele disse o que pra gente? Apresenteis os vossos corpos. Vamos ler lá, vai, gente. Não custa nada. Romanos 12. A gente está trabalhando isso de terça-feira, né? Olha só. Portanto, queridos irmãos, eu imploro pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Amém? Ou seja, eu apresento toda a minha vida. Amarás ao Senhor teu Deus. Amém? De que maneira? De toda a tua força, todo o entendimento, todo o teu coração, se apresentar totalmente. Não é mandar o corpo para a igreja e a mente ficar longe. Não é vir para a igreja forçado, porque isso não muda a tua vida. É um desfavor. Uma pessoa que não quer a palavra de Deus e não quer a vida com Deus dentro da igreja, é um desfavor para ela mesma. Por quê? Ela não quer aquilo, ela já entendeu. Não é que a pessoa não entendeu, ela já entendeu o que Deus tem para ela. Ela só não quer aquilo. Aí fica complicado, sim ou não? Te levo para comer uma lagosta e você está querendo no McDonald's. Me leva no Mac, apóstolo, leva no Mac. Não, come a lagosta aqui, tem carne, tem isso. Tem... Não, quero Mac, você está no lugar errado. Você precisa ir para o lugar certo. Aqui Paulo nos ensina que nós temos que apresentar a nossa vida, amplitude, todas as áreas. Quantas áreas? Todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, amém? Tudo isso conectado com o reino de Deus. Isso é culto espiritual, um culto racional, um culto que se entende o que está fazendo, amém? E ele continua. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Transformação da sua mente. Transformando a sua mente, você vai mudar suas palavras. Mudando suas palavras, você vai começar a mudar suas atitudes. E mudando suas atitudes, as coisas vão mudar ao seu redor. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E aí ele continua dizendo aqui, ó. Ora, não te ordenei, mais uma vez, não te ordenei, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Preste atenção nisso. Mente, coração, sentimentos, razão, focados na palavra, inspiram um coração, que abrem a boca para falar daquilo que está cheio, e na prática é impossível você não ser abençoado. Às vezes nós oramos pelo casamento, às vezes nós oramos pela criação dos filhos, nós oramos por um montão de coisas. E você acha que é certo orar por essas coisas? Sim ou não? Sim. Sim. Mas mais certo do que orar é posicionar com aquilo que nós estamos orando. O grande problema é que a gente pede que Deus faça coisas que na verdade são responsabilidades nossas. Você está falando coisas, você está pensando coisas e você está agindo de maneira contrária à palavra de Deus. Você vai ser abençoado? Então por que você pede a oração? Por que você insiste na oração? A palavra sempre está dizendo para nós, de Gênesis a Apocalipse, sempre está dizendo, aquele que vai ouvir, vai entender, vai internalizar e vai praticar. Porque aquele que não coloca a palavra em prática é semelhante a um homem tolo, que constrói o quê? Na areia. Sua casa vai cair, irmão. Nossa casa cai. Diga assim comigo, nossa casa cai. É só ver aonde você está levantando ela. E o grande problema é o alicerce. Aonde você tem alicerçado a sua vida?
aqui Deus nos ensina que Josué recebeu a deixa de Deus, o direcionamento de Deus para uma vida abençoada. Quem está entendendo isso? Após se aconteceu isso, vamos lá no finalzinho, Josué 24. Josué 24, versículo de número 29. Josué já estava chegando perto da sua morte, ele chama o povo e traz à memória tudo que Deus fez na vida do povo. E agora ele vai falecer. Só que a palavra de Deus nos garante algo que acontece durante a vida de Josué. Durante a administração de Moisés, o povo se desviou muito. O povo adorou outros deuses, o povo era reclamão. Olha, irmão, quanto mais bonzinho a gente é, mais reclamão o povo se torna, sim ou não? Você dá de tudo para o filho ainda reclama. Você procura fazer o melhor e ainda reclama. Josué falou o seguinte, mano, se você é para reclamar, vaza. Se não for para você somar, some. Né? Se não for para você acreditar na mesma coisa, vai embora. Se não for para você se envolver e adorar, fecha a sua boca para não influenciar o povo. Já viu isso? Você lembra da história? Aqui está dentro da história de Josué. Quando ele vai levar o povo a rodear Jericó, o que ele disse para o povo? Cala a boca, mano. Todo mundo de boca calada. Porque se você abrir a boca para influenciar alguém, eu enfio espada no você. Eu mato você. Está dando para entender? Por isso que o povo ficava assim, ó. Você acha? Vou fechar minha boca. Josué falou assim, vamos embora. Vamos contornar esse muro? Vamos, Josué. Vamos vencer? Vamos. Deus falou que é contigo, então vamos embora. Então é o seguinte, nós vamos rodear esse muro aí até ele cair. Só que vocês não vão abrir a boca para nada, a não ser glorificar o nome do Senhor. Ah, mas é difícil. Cala a boca. É difícil, eu sei que é difícil. Você acha que meus olhos não estão vendo que o muro vai cair? É assim, tem que ter fé. Vamos embora. Já pensou se um começa a comentar com o outro? Ih, Scarlett, não vai dar. Ih, Elaine, não vai dar. Ih, Júlio. Daqui a pouco não tem mais ninguém fazendo a obra. Sim ou não? Cessa os reclamões ao seu lado e as pessoas que não têm visão, que aí você vai ver como você vai começar a alcançar lugares mais altos. Porque pessoas que não têm visão, pessoas que só reclamam e botam defeito, são pessoas que impedem o crescimento da nossa vida. E eu não estou falando a respeito de igreja somente não, eu estou dizendo a respeito da vida. Anda do lado de pessoas reclamonas e que não quer conquistar nada, que não quer chegar a lugar algum, que não tem objetivo. Ou você se torna diferente dela e você não vai conseguir estar mais com ela, ou você vai se tornar igual a ela. Quem está entendendo? Você tem que decidir quem você quer ser, vitorioso ou derrotado. Quem quer ser derrotado, diga amém. Prestando atenção. Quem quer ser vitorioso, diga glória a Deus. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Capítulo 24, versículo número 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Jeová, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança nos montes de Efraim, no norte do monte Gaá. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que o Senhor produziu em benefício de todo o povo de Israel. Quando uma pessoa se posiciona e as outras pessoas ao redor dela se posicionam juntos, começa a mudar o ambiente. Você está entendendo? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar, você tem que ver se as pessoas que estão com você querem chegar no mesmo lugar. Se estão olhando na mesma direção.
Você sabia que isso é importante para os filhos, é importante para a esposa, para o esposo? Às vezes as pessoas pensam, o apóstolo está pregando para a líder da igreja, né? O apóstolo está pregando para a liderança dele, está pregando para o altar. Esperto, irmão, para de ser criança, para de ser menino. Eu estou pregando para a nossa vida. Um reino dividido prospera? Se olhando para a direita, a pessoa para a esquerda prospera? Não prospera, não vai dar certo, só vai dar treta. Vai dar problema. Mas se você posicionar e mostrar, é para lá que eu vou. Tinha um louvor, quando eu era criancinha, lá pequeno, em Barbacena, que dizia: se você não vá, não me impeça ir. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem lembra desse louvor? Se alguém lembra comigo, né? Ufa, se você não vai, não me impeça de ir. Se você não quer servir a Deus, não me impeça de servi-lo. Se você não quer se posicionar com Deus, não impeça a minha adoração. As coisas estão nos distraindo muito. A palavra de Deus nos diz para Josué aqui, e ensina para nós, que nós devemos estudar a palavra, nos alimentar da palavra e praticar a palavra. Sabe por quê? Porque isso vai moldar e mudar a situação ao nosso redor. E existem coisas que, por si só, elas não são pecaminosas, por elas mesmas. Por exemplo, um passeio, um descanso, o casamento. O casamento é bênção? Mulher é bênção? Marido é bênção? Só que a Bíblia diz que aquele que não aborrecer a mulher e o esposo não é digno de mim. Sabe o que significa isso? É aquela pessoa que não quer ir e não quer que o outro vá. Não. Servir a Deus é acima de qualquer outra coisa. Mas Deus está dizendo para abandonar a esposa, abandonar o esposo. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que não é bom que fique com os filhos. Deus está dizendo que não é bom trabalhar. É isso que Deus está dizendo? Lógico que não. E Deus está dizendo o seguinte, que em primeiro lugar é o reino de Deus. Essas coisas não podem te impedir de servir a Deus. Então não fica colocando, para de ser o Adão. Ou a Eva, porque ainda teve a oportunidade da Eva colocar a culpa nas costas de alguém. Mas o Adão foi o pior, porque ele colocou a culpa nas costas de quem? Da Eva. E a Eva colocou nas costas da serpente. Por que você não fez a vontade de Deus, Adão? É a pergunta. Por que você não está fazendo a vontade de Deus? A culpa é da esposa. Não, a culpa é do inimigo que é furioso. A culpa é sua. Você não está mais longe, eu não estou mais longe. Nós não estamos mais longe por culpa de quem? Nós. Feche seus olhos neste momento. Deixa eu orar junto com você. Precisamos ter mais direção de Deus. Estamos orando pouco, estudando pouco, praticando pouco. Porque se estivéssemos orando mais, estudando mais, praticando mais, outros sinais aconteceriam na nossa vida. Estamos muito distraídos. Distraído com filmes, distraído com passeios, distraído com dinheiro, distraído com trabalho. Foi essa a estratégia de Satanás para tirar os olhos do povo da adoração a Deus. Mas Moisés disse: não. Não vai ser assim. Quando o faraó disse assim: vocês estão com muito tempo sobrando, dizendo que quer adorar a Deus. Vocês estão com tempo de sobra, vai trabalhar mais. E assim o inimigo tem trabalhado na vida de muita gente que não tem mais tempo para servir a Deus. Eu não estou dizendo de estar trancado dentro da igreja, porque você pode vir para dentro da igreja e não fazer diferença dentro dela. Você pode vir fazer só números, só sentar numa cadeira, mas não é ativo, não é envolvido na obra, não faz a obra. E como nós não estamos falando de estar preso na igreja, nós não fazemos também fora dela, porque quem não faz dentro da estrutura não consegue fazer fora dela. Não, faço fora da estrutura.
E para que estrutura você envia? Envio para outro lugar. Você não acredita na igreja que você está. Então vai junto com essa pessoa para o lugar que você indicou. Essa é a realidade da palavra de Deus. Faça aliança com você mesmo. Faça aliança com a pessoa que está do seu lado. Olha, eu estou indo para lá. É no caminho do reino de Deus. E se você quiser, vem atrás. Nós vamos juntos. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra. Nos ensina, Senhor meu Deus, a cada dia. E nos dá força, assim como o Senhor foi com Josué. Seja conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos ajudando para cumprir, Senhor meu Deus, o Teu propósito. Senhor, abençoa a nossa casa. Abre, Senhor meu Deus, as oportunidades. Hoje nós estamos aprendendo coisas tão ricas, Senhor. E se Tu nos der a oportunidade, nós vamos agir diferente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá mais uma oportunidade. Talvez já tenhamos sido roubados em tantas coisas. Talvez já falhamos em tantas coisas. Mas hoje, Senhor, eu creio que tem pessoas que estão recebendo a Tua palavra e vão agir diferente, Senhor. Nós somos culpados da nossa própria vida, Senhor. Porque as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Para o bem ou para o mal. Autorresponsabilidade. Não investimos na nossa vida financeira. Não investimos no casamento. Não investimos nos filhos. Não investimos no ministério que Tu coloca nas nossas mãos. E depois ficamos olhando e dizendo, não, saímos do lugar, Senhor. Culpa nossa. Porque eu sei que Tu tens muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Boa é a Tua vontade, perfeita e agradável. Cumpre ela em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você que recebe essa palavra, aplaude ao Senhor, amém?